Fala, meus otakus, beleza? Hoje vamos ver sobre o capítulo 4 e 5 do mangá Solo Leveling. Se caso não viram os outros capítulos, vou estar deixando no final desse vídeo os capítulos anteriores, então bora lá. O mangá começa mostrando o que havia acontecido no capítulo 3, que um caçador de rank D, que havia decidido a sair da dungeon dupla, foi facilmente feito de presunto por uma das estátuas que estava de guarda no portão. Sung então começa a se perguntar qual seria o rank daquele caçador. Assim, lembrando que era de rank D, mesmo sendo acima dele, ele não deveria ter sido feito de presunto tão facilmente por aquela estátua. Song, o líder do grupo, pensa se as estátuas podem se mexer, então a estátua que está no trono também deveria conseguir se movimentar. Sung, após escutar isso, lembra do que a Juhi havia dito a ele quando o Song estava lendo os mandamentos, que a estátua gigante havia olhado para ela. Sung então se vira com um olhar de desespero, esperando que aquilo fosse mentira. Mas assim que ele termina de virar, a estátua já estava o observando. Então tudo muda, nos mostrando o passado do nosso querido protagonista. Sung começa a falar sobre quando ele quase foi de arrasta. Durante a primeira raid dele, Sung se perdeu do seu grupo sem querer. Quando ele foi atacado por um goblin de rank I e ficou hospitalizado por semanas, e quando ele quase foi de arrasta por ter ficado preso em uma dungeon e não ter nada para comer. Sung então começa a explicar que quase foi de arrasta mesmo em dungeon baixas, assim mostrando sobre a questão do núcleo mágico, que os outros caçadores usam para trocar por armas melhores para poder derrotar os monstros com mais facilidade. Sung, por si, não consegue quase comprar uma espada barata. Por ela ser tão barata, acaba quebrando rápido demais e quase não o ajudando em nada. Sung, além de não conseguir comprar armamentos, tem que pagar o hospital que sua mãe está hospitalizada. Outros caçadores começam a conversar entre si sobre o caçador Sung, dizendo que ele saiu machucado de novo de outra dungeon, e que eles têm pena dos curandeiros que participam, porque eles têm que trabalhar o dobro para curar o Sung. Assim, começando a dizer que o pessoal está começando a chamar de o caçador mais fraco da humanidade. Voltando para a dungeon dupla, a estátua que estava sentado estava carregando um poder pelos olhos. Sung, sendo o primeiro a perceber, puxa a Juhi e grita para os restantes dos caçadores se abaixarem. Assim, a estátua gigante lança um laser de fogo tão veloz na direção dos caçadores. Após o ataque, os caçadores começam a se perguntar um ao outro se eles estão bem, mas nem todos conseguiram desviar daquele ataque poderoso. Bak então diz que foi uma perda grande. Kim responde que só conseguiu desviar do ataque porque o Sung gritou a tempo. Sung então olha para ver se a Juhi estava bem, mas ela estava em choque. Song então grita para ninguém se levantar e continuar onde estão. Assim, o líder chega perto do protagonista, falando que a Juhi não reage bem com quando está com medo, que por isso ela só participa de raid baixa, mesmo sendo uma curandeira de rank B. Song então diz que aquele lugar não parecia nada básico. Creio que ele esteja sendo sarcástico. Depois de tudo isso, o cara ainda acha que não seria um lugar básico. Song então diz para Jin-Woo que aqueles que se mexerem iriam de arrasta. Song tenta entender o porquê Sung havia gritado, sendo que ninguém percebeu além dele. Sung começa a responder o Song, mas antes mesmo de ele terminar a fala, ele percebe que o Song está gravemente ferido. O caçador apenas pede para ele o ajudar a cobrir o ferimento. Assim, Sung começa a o ajudar e o Song começa a conversar com ele, perguntando se ele saberia qual nível seria aquela raid. Sung diz que não sabia, pois ele nunca foi em uma raid maior que rank D. Song começa a deduzir que aquela estátua poderia ser de rank A ou ser até mesmo de rank S. Assim começa a deduzir sobre os mandamentos, pensando sobre qual eram os 3 mandamentos daquele lugar. Primeiro, venere o Senhor. Segundo, louve o Senhor. E terceiro, prove sua fé. E no final dos mandamentos a seguinte frase: aqueles que não seguirem os mandamentos nunca retornarão vivos. Jin-Woo, então, pensando em tudo isso, chega à conclusão que esse Senhor dos mandamentos, no caso, seria a estátua gigante. Capítulo 5. Assim muda, mostrando o passado de 10 anos atrás, explicando sobre os portais que começaram a surgir no meio do nada e em qualquer lugar. Esses portais eram como túneis conectados em outros mundos. E desde desses aparecimentos, o mundo começou a ficar bizarro. Um exemplo disso seria os caçadores. Após o seu despertar, sua força muda completamente, não só sendo a força, também obtendo poderes mágicos, assim sendo os únicos a poder ferir os monstros.
pois armas de fogo que poderia destruir cidades não podem sequer machucá-los nada. Mas após o despertar do nosso protagonista, isso não se aplica. Ela não mudou praticamente nada, e ainda para o ajudar, ele obteve o rank E. Assim, após o seu despertar, eles são os únicos que podem entrar dentro dos portais. Mas dentro desses portais pode ter muitas surpresas, sinistra, desesperador e insanos monstros que aparecem do nada. De volta à dungeon dupla, Jin-Woo pergunta ao Song se ele iria ficar bem, pois o sangramento não estava parando. Song fala que não tem o que fazer. Ele só trouxe 3 curandeiros por ter achado que isso iria acabar rápido. Song então fala que um deles foi atacado de forma tão brutal que sequer sobrou algo dele, que o outro estava em estado de choque atrás de uma rocha pedindo para salvar ele, e até a curandeira de rank B, como a Juhi nunca havia passado por aquilo, então seria difícil pedir algo para ela agora. Jin-Woo assim pensa no que pode ser feito, pensando que se eles ficarem parados a estátua maior, não iria atacar ele. Mas mesmo se eles conseguissem sair de perto dela, como eles iriam passar pela estátua que está de guarda, sendo que seu ataque foi tão veloz que eles quase não viram o que tinha acontecido com o outro caçador. Assim, um dos caçadores, em pânico, começa a concentrar toda a sua velocidade, confiante que poderia sair de lá antes da estátua gigante possa atacar novamente. Song até tenta mandar ele parar, mas o caçador estava tão desesperado que ele não deu ouvido. Movido pelo medo e confiante em sua velocidade, o caçador vai em alta velocidade em direção ao portão. A estátua gigante, vendo que ele se levantou e está saindo em alta velocidade, começa a carregar seu poder. Jin-Woo e Sung apenas olham tudo aquilo com um olhar aterrorizados. O ataque foi lançado assim, acertando o caçador em cheio. O ataque da estátua foi tão rápido que eles mal viram o que aconteceu. Assim que eles olham bem, mostra que apenas sobrou os pés do caçador. Uma caçadora grita em desespero, e alguns até viram o rosto para não ver aquela tragédia. Sung dá um soco no chão dizendo que aquelas coisas poderiam fazer eles de presuntos a qualquer momento. Song apenas diz que para eles era como esmagar insetos. Jin-Woo fala que eles poderiam aniquilar eles a qualquer momento, mas o porquê de eles não fazer isso? Jin-Woo pensa. Todos os outros monstros, quando vê humanos, atacam cegamente eles. E por que essas estátuas não nos atacam? Será que eles estão seguindo um padrão? A estátua grande ataca quando se levanta, e as outras quando estamos perto. Assim Sung pensa no que tinha dito, padrão. Sung chega à conclusão que eles estão seguindo uma regra, que no caso essa regra seria os mandamentos que eles haviam lido quando chegaram. Jin-Woo então pergunta a Song qual era o primeiro mandamento que estava escrito naquela pedra. Song responde que o primeiro era venerar ao Senhor. Assim, Jin-Woo chega à conclusão que esse Senhor, no caso, seria a estátua que estava sentado no trono. Sung então diz a Song que naquele lugar havia uma regra. Jin-Woo por si decide ele mesmo testar para ver se ele estava certo daquilo. Então ele começa a se levantar lentamente. Song, em desespero, manda ele se abaixar, mas ao olhar para o rosto do nosso protagonista, ele vê o seu olhar de determinação. Assim terminando o capítulo 5. Pessoal, se vocês estão gostando, não esquece de seguir e deixar o seu gostei para ter mais novidades e também deem uma olhada no canal. Estou postando vídeos sobre curiosidades do anime que ainda não foram mostradas no anime. Agradeço a atenção de todos, obrigado.